E aí, pessoal, tudo bem? De uma vez por todas, cirurgias de mama alteram ou não a amamentação, produção e a liberação de leite? Eu já falei em algum vídeo anterior por aqui que a prótese de mama, cirurgias de aumento de mama com colocação de prótese de silicone, não tem nenhum tipo de interferência na produção e na liberação do leite pela mãe, né? Mas aí tem algumas pacientes que mandaram mensagens, perguntaram, mas alguém me falou, outro cirurgião eu escutei falando que as cirurgias de mama elas alteram sim a lactação. O que acontece? A gente tem várias cirurgias de mama, né? A gente tem cirurgias para aumentar a mama, que é a cirurgia de colocação de silicone. A gente tem cirurgias para suspender a mama, que é a mastopexia. A gente tem cirurgias para diminuir o tamanho daquelas mamas muito grandes, que é a mamoplastia redutora. E cada uma dessas cirurgias tem uma ação direta no parênquima da mama, naquele conteúdo que tem dentro da mama. Dessas cirurgias, a única que verdadeiramente não altera a produção e liberação do leite é a cirurgia da colocação do silicone, pura e simples, tá? Fez o cortinho embaixo da mama, colocou o silicone, essa cirurgia não vai alterar a produção nem a liberação do leite. As outras cirurgias, tanto a mastopexia quanto a mamoplastia redutora, para mais ou para menos, vão alterar nessa produção e liberação do leite. Como assim? Vamos utilizar como analogia a estrutura de uma árvore. Imagine a anatomia da mama como se fosse a anatomia de uma árvore. Como é que funciona o caminho por onde entra a água nas raízes e vai até nas últimas folhas dos últimos galhos. Essa água ela entra nas raízes, passa pelo tronco, e esse tronco vai aos poucos se subdividindo em ramos inicialmente mais grossos até no final da copa, que viram ramos bem mais finos. A anatomia mamária é praticamente o inverso disso. O leite é produzido nos ramos mais finos e se dirigem aos ramos mais calibrosos externos até sair no mamilo. É mais ou menos isso que acontece na fisiologia da produção de leite na mama. A gente tem na parte mais interna da mama, na parte mais posterior da mama, uns saquinhos redondos que a gente chama de alvéolos, que é onde é produzido o leite. Desses alvéolos, a gente tem uns caminhozinhos que chamam ductos lactíferos, que é por onde o leite sai do alvéolo e vai se aproximando para a parte externa da mama até lá o mamilo. Esses ductos lactíferos, eles são mais fininhos lá no começo, saindo do alvéolo, eles vão se juntando e ficando mais largos, mais calibrosos, até se juntar todos ali na região da areola, saindo do mamilo. Então vamos voltar lá na analogia daquela árvore que eu desenhei. O que acontece então se eu cortar ou podar um desses galhos, um desses ramos? O leite que está vindo lá dos alvéolos, ele simplesmente não vai conseguir seguir adiante. Aí ele estanca. Se houver outro caminho, um atalho que ele possa tomar, lá por esse atalho ele acaba passando. Do contrário, não tem como sair. É exatamente isso que acontece se eu faço uma cirurgia de grande porte na mama. Tá? Se eu faço recorte, se eu dou um ponto, se eu tiro o excesso de conteúdo dessa mama, eu vou estar invariavelmente obstruindo esses caminhos que o leite faz. Eu dou ponto neles, ou eu corto eles, enfim, o que acontece? O leite ele vai ficar estagnado, ele não vai conseguir passar dali para frente. É claro que ele pode tomar alguns atalhos, mas dependendo do tamanho da cirurgia, pode ser que ele não consiga tomar nenhum atalho e acabe que os alvéolos, com o tempo, eles sofrem uma atrofia e deixem de produzir o leite. Tá? Inicialmente pode acontecer represamento desse leite, com o tempo o leite pode parar de ser produzido por conta, não está saindo, não está sendo liberado, o corpo entende que não precisa mais produzir. Então é mais ou menos isso que acontece com as cirurgias da mama. Tá? É claro, dependendo do tipo e do porte de cirurgia. Por exemplo, eu tenho uma mastopexia que eu tirei basicamente apenas pele. Eu não interrompi, eu não mexi naquele parênquima mamário e, portanto, não atrapalhei a circulação livre do leite, nem a produção. Então essa mastopexia praticamente não vai ter alteração da produção nem liberação de leite. Do contrário, se eu tiver uma mastopexia grande, que eu tirei muito excesso de pele e também tirei conteúdo para poder fazer aquele formatinho bonitinho, provavelmente eu alterei muito mais essa anatomia, esse parênquima, e provavelmente vai ter alteração na produção e na liberação de leite. Mesma coisa a cirurgia de redução de mama. Faça uma redução de mama pequena, eu provavelmente cortei poucos galhos. Se eu cortei poucos galhos, tem outros galhos que estão funcionando na produção e na liberação. Se eu faço uma mamoplastia redutora muito grande, eu mexo muito o conteúdo da mama, provavelmente eu cortei muito galho, provavelmente eu alterei muito essa anatomia. Provavelmente o leite vai ter dificuldade de ser produzido e ser liberado. É reversível? Não. É doloroso? Depende de cada caso, tá?
É sempre que acontece? Também não. Depende muito do tamanho da cirurgia e da manipulação dos tecidos. Entenderam? Dúvidas? Qualquer coisa digita aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder. Até breve.